A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um dia positivo, né? Vamos pensar em hábitos saudáveis. A gente discutiu isso sobre rotina e motivação, tá? Algumas coisas que a gente precisa fazer logo pela manhã para que a gente tenha um dia mais proveitoso, um dia mais alegre. E eu já falei aqui e eu vou repetir que muito do que a gente faz no nosso dia, ele reflete, sim, na nossa noite. Então, eu aconselho que assim que você acordar, não pegue o seu celular. Deixe o seu celular de lado. Mesmo que você use ele para acordar, mas deixa ele de lado. Não fique preso a notícias das redes sociais que só tomam o seu tempo e muitas vezes com histórias ou notícias trágicas que às vezes te deixam até estressado logo pela manhã. Deixa o seu celular de lado, tá bom? Outra coisa que eu recomendo muito que você faça logo pela manhã é se hidratar. Tomar um copo de água. Eu já falei sobre isso aqui. Nós passamos a noite inteira sem tomar água. Então nós acordamos desidratados. E de certa forma, o nosso corpo, ele reage frente a essa desidratação. Pode ver que quando você acorda, às vezes você passa a língua nos lábios e vê que está seco, sua boca está seca. Então, o seu corpo, o seu organismo, ele reage da seguinte maneira, ele começa a desligar alguns comandos aí, para poder economizar energia e que você está desidratado. Então, você começa a se sentir sonolento, cansado, já logo pela manhã. Então, acordou? Não pegue o celular, tome um copo de água e se conecte com coisas boas. Se possível, já falei sobre isso também, mas fique exposto ao sol durante 10, 15 minutos e faça ali uma oração, agradeça. Eu já falei aqui também que o nosso cérebro ele não consegue ter duas informações antagônicas ao mesmo tempo. Então você não consegue sentir amor e ódio ao mesmo tempo. Você não consegue ser grato, ter gratidão e ter rancor ou mágoa ao mesmo tempo. Então, escolha por pensamentos positivos e não negativos. Então, quando você acorda pela manhã e agradece que você está vivo, você levantou, né? Já é um motivo de você ser grato porque você levantou da cama. Você se conecta com pensamentos positivos, né? Independente da sua religião, da sua espiritualidade, não estou falando aqui nem de religião e nem de espiritualidade, mas seja grato e ore, tá? Para quem quer que seja, qual seja a sua religião. No momento que você ora e agradece aquilo que você tem, a sua vida, você se conecta com a abundância. Se você ora e pede, de repente naquele momento da manhã você fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso ou daquilo. Você se conecta com a escassez, com o que você não tem. E isso já te leva para um ambiente negativo, de pensamentos negativos. Isso já vai refletir ao longo do seu dia. Então, agradeça o simples fato de você ter levantado da cama e pelas coisas que você tem. Mais uma vez, o fato de você estar vendo esse curso aqui, nesse momento, já é um motivo de gratidão, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar assistindo e tendo esse conhecimento, mas por vários motivos não tem essa condição que você tem agora. Por isso só, já agradeça, tá certo? E com isso você se conecta com pensamentos positivos. É claro que isso está muito no âmbito da espiritualidade, não é? Higiene do sono é mais do que isso. Isso são pesquisas científicas que nos mostram o que nós temos que fazer ao longo do dia, fora toda essa parte espiritual que nos promove aí um dia melhor e, consequentemente, uma noite melhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho da quantidade de tempo de sono que nós precisamos dormir. Conforme nós vamos envelhecendo, a nossa necessidade de sono, ela diminui. O recém-nascido, ele dorme aí em média 14, 17 horas por dia. É muito tempo, mas é importante que ele durma essa quantidade de horas,
Por quê? Porque eu já falei, nosso cérebro não desliga e é quando nós dormimos que nós estamos formando todas as sinapses, os neurônios estão se conectando e você está memorizando, tendo funções cognitivas importantes. E um bebê, ele aprende a todo momento, ele está aprendendo coisas a todo momento. Ele precisa desse tempo para ele poder sedimentar todo esse conhecimento. Conforme vai passando a idade, essa necessidade vai diminuindo tanto na parte cerebral como na parte hormonal também. Alguns hormônios eles vão diminuindo. Mas, olha só, se a gente levar uma média da população aqui, ó, de 18 a 64 anos, que eu acredito que todos vocês aí estejam nessa faixa aí, por isso que eu circulei, nós dormimos em média aí de 7 a 9 horas por dia. E aqui, presta atenção que eu falei no módulo passado dos longo-dormidores, dos curto-dormidores. Não vou entrar no mérito novamente se é vespertino ou matutino, mas olha, veja bem que dos 18 aos 25 anos, a média é de 7 a 9 horas, aquele cidadão que é um indivíduo que com 7 horas tá beleza, tá tudo bem, tá ótimo. Tem indivíduos que precisam de 9 horas. Tem indivíduos que com 6 horas tá tudo bem. E tem indivíduos que precisam de 11 horas, são os longo-dormidores. Com 6 horas, os curto-dormidores. Veja bem, isso é uma fonte científica de pesquisas. Em nenhum momento nessa tabela, nessa fase que nós estamos, você vê a necessidade abaixo de 6 horas. É impressionante, né? Mas tem muitas pessoas que falam, Arnaldo, com 5 horas eu tô bem, com 4 horas eu tô bem. E eu afirmo que com 5 horas você não está bem. Com 4 horas você também não está bem. Uma hora a conta chega, já falamos sobre isso, tá? Quando nós ficamos mais velhos, pode ser, a média não, olha lá, acima de 65 anos, de 7 a 8 horas. Mas pode acontecer de repente a sua necessidade cair para 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas. Pode acontecer. Mas a média, a grande maioria da população, ela se encontra, mesmo numa idade mais avançada, ela se encontra entre 7 e 8 horas. Isso só efeito de curiosidade, como que as nossas horas de sono, elas vão diminuindo ao longo das nossas vidas, tá bom?